Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. Dessa vez o nosso assunto vai ser a safra de milho, tanto um balanço da safra de verão, como também as perspectivas para a segunda safra que vem por aí. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cesário Ramalho, ele que é presidente da Abramilho, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cesário, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô Guilherme, boa tarde a todos, o pessoal todo aí do Notícias Agrícolas, meus companheiros, meus agricultores, parceiros, porque nós somos colegas, né? Eu estou acabando de plantar meu milho. É um prazer estar aqui com vocês e estou às ordens aí de vocês. Cesário, vamos começar falando um pouquinho sobre a safra verão. Como é que estão essa reta final de trabalhos de colheita? Quanto ainda falta ser colhido? E qual que é a análise da Abramilho sobre essa safra verão, aí em termos de produção, de perdas? O que a gente pode traçar de cenário para a safra verão, a primeira safra? Olha, essa safra, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós estamos aí com 60% dela colhida, né? Está colhendo num período, um volume igual, muito próximo da safra passada. E a grande problema aí, a grande novidade aí da safra verão, que é feita um pedaço do Paraná, no sul do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, é que nós tivemos uma seca forte aí na virada do ano, que atrapalhou muito o milho. Então, nós tínhamos uma estimativa, né? As estimativas que vão sendo feitas para colher nessa primeira safra 30 milhões de toneladas. Né? E parece, as primeiras informações que nós temos, e que já não é de agora, né? Essa informação já vem andando aí, já há um mês, talvez, aí, que a gente sabia que ia reduzir essa safra. Nós não sabíamos se ia reduzir 4 milhões, 4, 5, 6. E a expectativa é que essa safra de verão reduza aí uns 7 milhões de toneladas. Portanto, se nós tínhamos uma expectativa para essa safra de verão de 30, nós perdemos 7 milhões de toneladas no nosso volume total. O volume total brasileiro, Guilherme, deve ser na ordem aí 107, 108 milhões de toneladas. Nós iríamos passar dos 110, mas devido a essa problemática que aconteceu aí no sul do país, nós não vamos conseguir isso daí. Vamos aumentar um pouco em relação à safra passada, mas não dentro daquilo que nós tínhamos expectativa e que nós precisamos aumentar a safra de milho. Por quê? Porque os preços estão bons, remuneradores, a lavoura está dando retorno e o Brasil precisa do milho, porque o milho brasileiro está muito bem aceito aí internacionalmente. Nós temos cliente no porto aí, força de expressão. Não é força de expressão, é força de expressão que está no porto, porque os caras estão no escritório aí, né? Mas nós temos cliente e não temos produto. Mas, arrematando aí o que você perguntou da safra verão, nós tivemos essa perda e também, além da questão climática, nós tivemos um ataque muito forte de cigarrinha. Aí em Santa Catarina, que colhe aí seus 2 milhões e 800 mil toneladas, eles estimam ter perdido aí quase 50% da sua safra. E tudo muito com a cigarrinha. A cigarrinha vem afetando bastante as lavouras. É um problema sério. A Embrapa está envolvida, várias entidades privadas estão envolvidas e é uma coisa difícil a questão da cigarrinha. Nós precisamos ter para o ano que vem, Guilherme, uma atenção grande no manejo da soja, no manejo do milho, na seleção das sementes mais resistentes à cigarrinha. Existem essas sementes. Eu usei isso agora no meu plantio.
eu tenho a minha lavoura, minha fazenda fica aí no Mato Grosso do Sul, nós tivemos esses cuidados. E muito cuidado também com o pesticida, não, fugiu o nome aqui. Fugiu não, daqui a pouquinho eu lembro. Mas, então, essas aplicações de fungicida, desculpem aí, na aplicação do fungicida, tem que aplicar o fungicida preventivamente. Trabalhem com seus agrônomos, de cooperativas ou particulares, e prestem muita atenção nessa questão. Agora, então, a safra verão é isso daí. Nós tivemos uma quebra de 7 milhões de toneladas. E eu aproveito aqui, Guilherme, para cobrar, para falar para os meus produtores, companheiros, que nós precisamos de um seguro firme, um seguro que proteja o produtor, que proteja o agricultor, que proteja a nós, produtores. Nós temos um seguro pífio, é um seguro que segura o custo da lavoura, segura a semente, os defensivos, né? Nós precisamos de um seguro que proteja a renda do produtor, para que o produtor possa continuar vivendo e sobrevivendo. Nós temos seguros muito curtos, muito pequenos. A ministra Tereza Cristina está ao par disso, nós falamos sempre que temos oportunidade, mas o Ministério da Economia, do tal do Paulo Guedes, é pouco sensível a essa questão, pouco sensível. Eles aumentaram o volume de seguro, recursos para o seguro, porém, não ampliaram o prêmio para cada produtor. Nós precisamos ter um prêmio de renda para o produtor. O produtor perdeu, ele consegue sobreviver, trocar a geladeira, trocar a televisão, pagar a escola das crianças, enfim, a vida da pessoa. E nós não temos isso. E os nossos colegas, por exemplo, americanos, têm essa cobertura de seguro. Então, isso é uma coisa muito importante que eu somaria aí nessa segunda safra. E aí, Cesário, entrando agora nessa questão de segunda safra, safrinha, os trabalhos de plantio estão acontecendo, você mesmo comentou do plantio da sua safra na sua propriedade. Como é que estão esses trabalhos pelo Brasil? A gente vem acompanhando, né, o atraso nessa safra em função de tudo que aconteceu com a soja também, mas aí quais são os riscos desse plantio atrasado? Está muito atrasado? O que a gente pode falar do plantio da segunda safra até esse momento? Olha, Guilherme, está atrasado, com certeza. Né? Isso aí nós temos uma janela curta de plantio, nós plantamos a safra de soja com 20 dias de atraso, entre 20 e 30 dias, portanto o milho está atrasado. Mas nós temos um negócio muito bacana, que é o investimento que o produtor fez em equipamentos. Então, quando nós estamos liberando a nossa lavoura de soja, acabando com a colheita da soja, nós temos muita máquina hoje em dia e o produtor está muito bem equipado. Então, a velocidade de plantio nossa melhorou imensamente e isso reduz um pouco esse estresse aí do milho estar ultrapassando um momento mais ideal. Nós estamos plantando razoavelmente bem. Eu tenho a impressão, nós temos a impressão que isso não será um grande problema. É um problema, é uma tensão, assim como nós temos uma tensão com o clima, com as chuvas, nós temos, e também no Mato Grosso do Sul, onde eu estou, eu tenho preocupação com o inverno também, né? Então, nós temos, mas isso independente desse ano. Todos os anos nós temos uma preocupação com o inverno. Né? Então, vamos ver se o inverno nos pega, se pegar, quando pegar a gente, que o milho já teve no processo final dele, que aí não altera. Então, é uma preocupação, não tem a menor dúvida, mas nós estamos estimando aí uma boa produção. Né? Nós estamos estimando aí 82 milhões de toneladas de milho para a segunda safra, a safra de inverno. Isso, Guilherme, é um aumento de 10% na colheita. Nós temos, para exemplificar aí para os meus amigos agricultores,
A minha cooperativa, lá em Naviraí, nós temos, aqui tem uma área aí perto de 200 mil hectares, nós estamos estimando aí, os agrônomos lá, um crescimento de plantio de milho na ordem de 15%. Então, isso com esses preços bons que nós temos, né? As nossas terras estão muito bem fertilizadas, nós trabalhamos muito isso, nós construímos, isso é um patrimônio que o agricultor tem, que pertence a ele e ao país, tá certo? Porque nós vamos aumentar a produção. Então, a estimativa aí é de 82. Se você soma 82 com 27, dá 109. Que é, se não me engano, a expectativa da Conab aí para o ano. Nós tínhamos uma expectativa maior, né? De pelo menos umas 10 milhões de toneladas a mais. Mas não vai dar, nós vamos para o 108, que significa um crescimento, em relação à safra passada, que andou aí na casa dos 102 milhões de toneladas. Portanto, eu vejo a situação do milho para nós produtores boa, não é? Nós que trabalhamos, menos os agricultores aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Paraná, que perderam, principalmente Santa Catarina, perdeu bastante por causa da seca, mas mais por causa da cigarrinha. Eu vejo um horizonte muito positivo. Eu acho que todo mundo está plantando, o plantio tá rápido. A informação que nós temos é que nós já estamos com mais de 70% do milho plantado, então acho que é positivo isso daí. E aí, Cesário, entrando um pouquinho mais na questão da cigarrinha que o senhor já comentou agora há pouco, é uma grande preocupação, né? A gente tem acompanhado aqui diversas regiões, o Paraná, Mato Grosso, Goiás também, vários produtores, várias regiões se preocupando com essa questão nessa segunda safra também. Nesse momento em que a gente já está aí com praticamente a lavoura já implementada, existe alguma coisa que o produtor possa fazer para tentar se precaver ou é realmente agora um trabalho já para a próxima safra? Para essa não tem muito o que ser feito. Olha, tem sim, viu, Guilherme? Tem sim. Eu acho que principalmente os fungicidas. Eles capricham no fungicida. Às vezes o agricultor quer economizar o fungicida, então não está precisando, ele não aplica, posterga a aplicação. Quando ele vai aplicar, já perdeu tempo. Então, acho que o fungicida é muito importante. E tem hoje um inseticida, que eu não sei te dizer o nome aqui, mas todo mundo sabe por aí, que é para combater a própria cigarrinha, tá? O bicho cigarrinha. A mosquinha é uma mosquinha mínima e ela injeta no milho uma toxina. E isso prejudica a formação na cana do milho, ela injeta, e também no cartucho também ela injeta isso. E isso atrapalha imensamente a formação da espiga e destrói, tem uma destruição da cana do milho. Então, acho que é isso o principal aí, observar, porque a parte da semente já passou, né? Porque todo o pessoal que vende semente de milho aí, nós compramos aí, por aí também, lá no Mato Grosso do Sul, todo mundo fala, olha, essa variedade é mais resistente, essa é menos resistente, essa coisa e tal. A cigarrinha não é uma novidade, no milho ela está crescente. E tem uma coisa importante, viu, Guilherme? A cigarrinha ela é mais do verão, sabe? O período mais quente é mais propício ao aparecimento da cigarrinha. O inverno é menos. Então, vamos torcer aí para que a gente tenha também um inverno equilibrado e a incidência é menor, tem sido menor nesse período, nessa cultura de inverno. É um cuidado que temos que ter e a Embrapa está muito ativa nisso, trabalhando, buscando algumas soluções. E aí, um dos outros pontos que surge a partir desse problema, Cesário, é uma discussão sobre um possível vazio sanitário para o milho. Até o Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC lá de Santa Catarina, conversou com a gente sobre esse assunto recentemente. Qual é a visão da Abramilho? O que o senhor acha sobre essa possibilidade? Seria possível? Acabaria sendo mais prejudicial? Qual que é a visão do senhor sobre essa questão? Olha, o Enori, né, o Enori
é diretor da Bramilho também, aí para Santa Catarina. É um mestre aí na questão. Eu não tenho aí uma visão boa nessa questão para dar opinião. Mas eu acho que isso é uma questão absolutamente técnica, né? Muito técnica, que a Embrapa tem que estar envolvida, né? Eu não sei se isso é correto, né? Nós já temos o vazio da soja, né? Foi muito importante para você cortar a questão do fungo, né? Você não pode plantar soja na safrinha. Você tem que ter o vazio sanitário, que eu não sei precisar as datas. Mas funcionou na soja, né? Funcionou na soja. Quem sabe pode ser. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas respeito muito a opinião dos técnicos e serve esse exemplo da soja. E aí, Cesário, só para a gente encerrar, olhando um pouquinho para as questões de mercado, a gente vem acompanhando, né, preços bastante sustentados, bastante altos para o milho aqui no Brasil. Essa situação deve permanecer pelo restante de 2021, aí mesmo a gente tendo uma grande produção de safrinha? Não, eu acho que estava dizendo, eu digo sempre, os Estados Unidos está com um preço muito alto do milho, né? Acima de $5 o bucho, é um preço muito bom. Há pouco tempo atrás era 3,7, né? O preço está bom fora também. Tem uma alta demanda por milho. A pandemia, ela preocupou as pessoas, os países, em fazer estoque. Ela preocupou o mundo a fazer um pouco de estoque. Então, isso aumentou o consumo, aumentou a demanda. Quando nós tínhamos uma expectativa na virada do ano de que a pandemia ia ser mais controlada, menos do que está, mais do que está aí, né? Hoje está atravessando um momento difícil, mas a mudança da criação de porcos na China, que é o maior comprador, maior consumidor, maior produtor também afetou muito isso. Então, a procura pelo milho aumentou muitíssimo, e o milho vinha sem crescer a produção há algum tempo. Nós andamos produzindo há alguns anos 1 bilhão e 100 milhões de toneladas, e com crescimento muito pequeno. Você vê a soja, ela cresce e ela tem crescido mais. Mas, lembrando ao produtor aí, que uma ração, que é para onde o pessoal compra o nosso milho, você tem 3 partes de milho e 1 parte de soja. Então, o milho é o grão do momento, é o grão da importância. E, principalmente, com essa pandemia também, há uma exigibilidade muito grande quanto à alimentação dos animais, a saúde, a sanidade das rações. E isso impacta no maior consumo de milho. O milho, ele deve ter aí como se diz, o milho deve ter um consumo aí, pelo menos aí uns 5 anos aí, muito tranquilo de mercado. Eu acho que vale a pena investir no milho. E outra coisa importante para o milho, nós temos no milho uma outra questão muito importante, que essa questão da ração. Aí a outra coisa de mercado. O milho tem uma pulverização de compradores muito grande. Nós temos como maior comprador do Brasil, até ontem, pouco tempo atrás, era o Irã o maior. Agora passou a ser o Japão. O Egito quer milho, até o México quer comprar milho do Brasil. Então, nós temos muito comprador, diferentemente da soja, que é altamente concentrada. Mais de 80% da soja brasileira é comprada pela China. Quer dizer, isso é uma coisa que, de uma hora para outra, nesse mundo global aí, isso pode atrapalhar em algum momento. Então, o milho tem coisas muito importantes, muito positivas, muito seguras para que a gente invista nas nossas terras e produza um pouco mais de milho. Cesário, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras, também as condições de mercado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, é só isso. Plantem milho, porque nós precisamos de milho. O Brasil precisa de milho, o mundo precisa de milho, e o mundo precisa comer. Tem gente, está aumentando a população do mundo, e principalmente né? Agora a pandemia atrapalha um pouco, vamos ver como é que fica. Mas a linha de consumo estava sempre aumentando, né?
Então, o Brasil é o maior produtor de carne de frango do mundo. Ele tem compromissos muito grandes. 70% do milho brasileiro é consumido pelos brasileiros. Nós temos a indústria aí, principalmente na região de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, muito importante, um volume de empregos colossais, né? Então, nós temos que produzir mais, temos que manter isso. Nós estamos trabalhando, pedindo ao Ministério de recursos maiores, recursos com prazos mais longos, juros suportáveis, tá certo? Juros mais humanos sempre e mais prazos de tempo para que a gente melhore as nossas instalações, a armazenagem e, principalmente, melhore as nossas terras. Era isso. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Cesário, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar outras vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço, parabéns. O Cesário Ramalho, ele que é presidente da Abramilho, conversou com a gente para contar um pouquinho o cenário das safras das lavouras de milho aqui no Brasil, também algumas perspectivas de mercado para esse setor. Na visão do Cesário, na visão da Abramilho, os trabalhos de colheita da primeira safra de milho, a safra verão, estão se encaminhando para o final e aí os resultados produzidos, os resultados finais com essa colheita vão confirmando perdas de produção que já eram esperadas ao longo de todo o ciclo. A região sul do país, que é a principal produtora dessa primeira safra de milho, sofreu bastante com estiagem, além da seca. O estado de Santa Catarina, principalmente, sofrendo bastante com a cigarrinha, com o enfezamento do milho, que tirou bastante de produção também. Então, aí, de uma produção esperada de 30 milhões de toneladas, o que vai se confirmando é algo em torno de 23 milhões de toneladas para essa primeira safra, 7 milhões a menos do que era esperado inicialmente. Do outro lado, os trabalhos de plantio da segunda safra ainda estão acontecendo, o Cesário destacando que essas atividades estão sim muito atrasadas, mas que na visão dele, na visão da Abramilho, essa situação não deve impactar diretamente numa perda de produção, numa perda de produtividade. As expectativas ainda são de produção na casa das 82 milhões de toneladas, uma produção 10% maior do que a do ano passado, e aí o produtor só precisando ficar mais atento às condições de clima para ajudar a garantir esse potencial produtivo para a safrinha. A questão da cigarrinha também preocupa para essa segunda safra, o Cesário destacando que a etapa de preocupação com escolha de sementes, essa já passou, essa etapa só vai poder ser retomada, claro, na próxima safra, na próxima etapa de plantio. A partir de agora, o foco do produtor no combate à cigarrinha tem que ser a aplicação de defensivos, aplicação de fungicidas, de inseticidas, para impedir a ação tanto da cigarrinha quanto das doenças e ainda garantir que esses prejuízos não aconteçam também na segunda safra. Olhando para o mercado, o Cesário esperando um cenário bastante positivo, os preços altos que a gente vem acompanhando com o milho, na visão do presidente da Abramilho, devem permanecer, o produtor deve ter ano bastante positivo com as cotações também, a demanda por milho não só dentro do Brasil, mas também internacionalmente segue bastante elevada, e aí o Cesário destacando que pelo menos para os próximos 5 anos o cenário deve ser bastante positivo para o milho, então vale a pena o produtor investir nesse momento, ampliar a área, buscar mais produtividade, porque as perspectivas são bastante positivas também para o futuro do cereal aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas eu sei que está acompanhando a gente no canal do YouTube, aproveite para se inscrever, curtir o vídeo, clicar no sininho também para receber as nossas notificações e também seguir Notícias Agrícolas nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.